Alô, boa tarde, meus meninos, minhas meninas, meus queridos colegas de trabalho. Aqui todo mundo a postos. Quero mandar um beijo pro Leão Lobo, que tá sempre, todos os dias, aqui comigo nesse horário. Beijo, meu amor, saudade de você, boa sorte aí sempre. Obrigada pela sua companhia aqui no nosso programa a partir de agora. E eu sempre tenho falado muito do problema da nossa intolerância. Nós seres humanos estamos cada vez mais intolerantes. E a gente tem uma amostra do que é a intolerância de um ser humano. Olha o que acontece. Você tá vendo? É um professor. É um professor que agride um garoto de 7 anos a chutes. Isso durante uma aula de futebol em Santa Bárbara do Oeste. A agressão aconteceu na tarde de terça em um condomínio. E segundo a família da criança, o agressor é um professor de futebol. E o vídeo dá pra ver aí, mostra a criança correndo pro meio da quadra e o professor agredindo com chutes. Em seguida a criança deixa a quadra correndo. A agressão, lógico, deixou marcas nas costas da criança. Os pais do menino registraram um boletim de ocorrência. O pai do menino foi ouvido pela polícia e deve prestar novo depoimento ainda hoje. Mas o que leva um professor a agir dessa forma? A gente olha as imagens, não entende. O ser humano, olha isso, gente. O ser humano, tu tens o dom da palavra. A palavra existe para discutirmos, não é mesmo? Não gostou, rebate, fala, chama atenção, o garoto fez algo de errado, não fez. Por quê? Por que isso? Não dá para entender, realmente eu não consigo. Aliás, eu tô cada dia mais difícil de entender o ser humano. Mais difícil. Graças a Deus que eu trabalho com uma equipe maravilhosa. Vamos mudar de assunto? Vamos mostrar a arquiteta Brenda Baratini, 28 anos. Ela foi condenada. Presta atenção, amarada! Presta atenção nessa história. Essa mulher é da Argentina, de Córdoba. Ela foi condenada a 13 anos de prisão. Tá? O crime aconteceu lá em novembro de 2017. Eu lembro dessa história. E só que agora veio a condenação. Você sabe o que ela fez, gente? Ela cortou o pênis e parte dos testículos do amante, de 42 anos. Então, o que acontece? Ela planejou, né? Ela planejou tudo. Ela assumiu, inclusive, que tinha planejado. A intenção era de machucar o amante. Ela disse que agiu dessa forma como vingança, porque o amante a tratava como um troféu. Não entendi também. E tinha compartilhado vídeos íntimos dela com os amigos. Isso deixou ela louca da vida, né? A vítima, no caso, o Sérgio, afirmou que naquela noite... Olha, por isso que eu digo, meninos, presta atenção. Brenda o enganou. Ela vendou os olhos dele, certo? Num jogo erótico. E aí ela cortou o pênis e parte dos testículos. E ele só foi socorrido, não morreu, porque ele gritou muito, a vizinhança veio, acudiu e pronto, tá vivo. Mas outros não sobreviveram, né? Então, meninos, vê lá, né? E sabe por que a pena foi de 13 anos? Justamente porque ela vendou os olhos dele. Jesus do céu, pensa na dor. Doeu aí? Os meninos aqui ficam tudo assim encolhido. Ai, que dor! Deus me livre, gente. Agora dinheirinho, dinheirinho. Aliás, esse dinheiro do FGTS já está movimentando a economia de todo o Brasil, graças a Deus. Saques, a Caixa Econômica Federal está começando a liberar, tá? Hoje, sexta-feira, os saques de até R$500 para correntistas do banco nascidos entre maio e agosto. Segundo a Caixa, serão liberados 5 bilhões para cerca de 12 milhões de brasileiros. O dinheiro das contas ativas e inativas será depositado automaticamente para quem tem conta poupança individual da Caixa. Para quem tem conta corrente individual, o crédito automático ocorrerá. Se esses correntistas fizerem a autorização até o dia 22 de setembro, tá bom? As agências da Caixa Econômica Federal terão horário de abertura estendido hoje para atender a todos os beneficiados. Então informe-se aí na sua cidade, vai lá tirar um dinheirinho, mas já está movimentando, graças a Deus, a economia do Brasil. Esse dinheiro, mas é muito dinheiro, né, gente? 5 bilhões é muito dinheiro. Agora veja você,
Esse danado que pertence a uma facção criminosa tentou fugir, se esconder, mas não deu certo. A polícia te pegou. Isso aconteceu na Baixada Santista. Adrian, ele se chama Adrian Jefferson Santos Silva Lima. Ele foi preso ontem num motel, lá em São Vicente, durante uma operação policial. Segundo as informações do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, Adrian era procurado desde 2017, quando ele fugiu de uma penitenciária de São Vicente. E segundo a polícia, ao perceber a movimentação dos policiais perto de onde ele mora, ele fugiu para o motel, entrou lá no motel. E a polícia, claro, que descobriu o seu paradeiro, foi lá e pegou-o. Ele já tinha sido condenado, passagem pela polícia e tal, tráfico de drogas, roubos e tudo mais. Pronto, não adiantou, bonitinho, você se meter aí no motel, porque te pegaram, né? Agora eu vou mostrar um vídeo pra você de uma menina impressionante, maquiando um jacaré. Você diz assim, onde é que tá o pai e a mãe dessa criatura? É muito doido isso. Mas não é de plástico, não. Ô Celso, isso aí não é de plástico? É de verdade? Você tem certeza? Olha isso. Aí ela passa, ó, como se tivesse, né? Pega lá, ó, a esponja lá de maquiagem. Aí tem perto dela também tem uma cobra, é isso? Tem cacatua, tem cobra, mas não aparece se ela tá maquiando. Olha, é uma piton ali, né? É a piton, tudo bem. Gente do céu e da terra, não ia deixar um filho meu nessas condições. Será que os outros bichinhos também receberam maquiagem? Mas é bonita essa relação, né? Agora vamos falar de momento de emoção. Um senhor de 70 anos estava dirigindo seu carro e acabou colidindo com uma moto pilotada por um jovem. Isso aconteceu em Manaus. Aí o rapaz da moto, né, estava no chão e tal, o senhor saiu do carro agoniado, desesperado, com as mãos na cabeça, mas estava tudo bem, tudo tranquilo. Aí abraçou o garoto, que emocionante, gente, eu me emociono com essas coisas. Ele dizia, né, o rapaz dizia, olha, tá tudo bem, não me machuquei. Ele se envolveram no acidente e se envolveram em um abraço. O rapaz da moto, ao receber os elogios, disse assim, chorando muito, que tinha perdido o seu pai aos 8 anos de idade. Então, ele dava muito valor às pessoas de mais idade. Um gesto de amor. Uma batida de carro e moto e que emocionou. Que coisa interessante. Amor. Bonita a imagem, né? Bonito. Meu querido Jairo chegou. Oh, o homem Giovanni, que traz fofocas quentíssimas. Fofocas quentíssimas. Você tá bem, meu amor? Tô bem, é sempre uma alegria estar aqui no seu programa, Obrigada na sua por ter companhia, e vindo. claro, na companhia de você aí de casa, que todos os dias povo. fielmente está aqui, né, acompanhando o programa da Olga. Muito obrigado pela companhia de vocês. Quem é que tá pegando? Hoje tá quente as fofocas, hein, Olga? Sabe por quê? Nós vamos começar falando de Pepe e Neném. O que acontece com eles? A Justiça pediu essa semana aí o bloqueio das contas bancárias e todos os bens das cantoras Pepe e Neném por conta de uma dívida aí de rescisão contratual que elas têm com a ex-empresária delas, que está rolando aí desde 2014, né? E esse valor, Olga, tá atualizado em R$81 mil. É grana, hein? Muita grana, né? Inclusive todos os bens dela estão sendo bloqueados. Porque daí fica tudo bloqueado, não pode mexer em nada. Não pode mexer em nada. E também já não tem dinheiro na conta, né, gente? Porque a gente sabe que Pepe e Neném não tá lá essas coisas assim de grana, né? A conta bancária delas já não tinha lá essas coisas. Inclusive, foi bloqueado também um carro que tá em nome de em nome de uma delas, né? Esse carro é um carro ano 99, que é um Golf, que também não vale lá essas coisas pelo preço da dívida, né, de R$81 mil, né? A Pepe foi para as redes sociais, negou que elas têm que os bens teriam sido bloqueados. Elas disseram que realmente tem essa dívida com a ex-empresária, mas que negou que a Justiça tenha bloqueado os bens. A gente sabe que bloqueou, né? Porque a gente buscou aí todas as fontes, a gente tem documentos aí que realmente a Justiça bloqueou. Boa sorte para elas aí. Boa sorte, que consiga resolver, né, a situação. Agora eu quero falar do seguinte, quero falar do Marcelo Camargo. Marcelo Camargo. Filho de Hebe Camargo, que, aliás, você trouxe um vídeo, né? Isso. Resumindo, ele não está concordando com o filme. Falou que tem muita ficção ali, é isso? Exatamente. Estreou ontem, né, o filme Isso. Hebe Camargo, a estrela do Brasil. E o filme estreou e já deu o que falar nas redes sociais, por quê? O Marcelo de Camargo, ele deu uma entrevista, né, pro Léo Dias essa semana,
E ele disse em entrevista que ele não concorda com a forma que foi exibido, né, a participação, falando da Hebe no filme, porque o filme não está retratando a mãe dele no filme. Isso. Né? Está retratando qualquer pessoa, menos a mãe dele. E ele gravou hoje de manhã um vídeo também nas redes sociais, postou no Instagram dele. Vamos pôr? E a gente vai mostrar para vocês. Vai, roda o vídeo. Olá, gente. Eu vim aqui para explicar um post que eu fiz hoje, que está dando uma repercussão muito grande, falando que eu não reconheci minha mãe no filme. Eu quero deixar bem claro que não tem nada contra os atores, que foram maravilhosos, nada contra a roteirista Carol, que é um talento, nada contra o diretor do filme Maurício Farias, que também é outro talento, mas eu estou dando a minha opinião de filho, que fui ver o filme no dia 19, pela primeira vez, e não reconheci minha mãe nas cenas. Por quê? Ela não bebia em trabalho, não bebia uísque, não falava aquela quantidade de palavrões, e realmente o lema dela era respeito ao público. Então eu, como filho, me senti na obrigação de expor o meu sentimento e o meu parecer. Quero deixar mais uma vez bem claro, nada contra ninguém. Agora, assistam, vocês vão assistir e tirem suas conclusões, deem sua opinião. Ok? Um abraço. Tá aí o Marcelo de Camargo, filho de Hebe. Ele disse também que se tem no filme algo como atraso, né? E que a mãe dele jamais fez isso. Aliás, eu estive várias vezes no programa da Hebe e realmente ela ficava agoniada. Às vezes era uma gravação e tal, né? E às vezes atrasava um pouquinho e ela ficava agoniada. Porque ela dizia assim, o público, a plateia está esperando, tem de ser respeitada. Eu concordo com você, Marcelo, quando ele diz assim, não tem nada a ver com a minha mãe isso, porque minha mãe era extremamente pontual e realmente podia estar atrasada alguma coisa. Ó, meu câmera aqui, ó, confirmando, também você trabalhou com ela, né? Podia estar atrasada a direção, atrasada com alguma coisa, um convidado que não tivesse chego, mas ela estava linda, poderosa no palco, esperando o vai do diretor para começar. E ele também cita isso, ele não gostou também, diz que isso não é legal. Exatamente, inclusive tem outras cenas também que ele acabou citando lá na entrevista, por exemplo, ela tomando uísque, ele revelou em entrevista que ela nunca tomou uísque na vida, e ninguém menos que o filho, né, pra saber, pra se conhecer dessa mãe, né? Conhecer a mãe, né, então... foi isso que aconteceu, estreou ontem e já tá dando o que falar nas redes sociais. Já tá dando o que falar. Você chegou a ver? Eu ainda não assisti, não, eu também mas essa semana eu vou ver se eu consigo assistir o filme. Ai, Hebe, como tu faz falta, Hebe? Faz, né? Hebe é a rainha da televisão brasileira. Como tu faz falta, mulher. Ninguém te substituirá nunca. Eu lembro de... A gente acompanhou toda a doença dela, né? E ela estava aqui na Rede TV, inclusive. Eu não estava aqui na época, né? Mas participei do programa dela aqui na Rede TV. E eu lembro de um dia que eu cheguei e ela pôs a mão assim no abdômen e falou, eu não tô legal, e apertou a minha mão assim forte, e eu falei, força menina, e realmente foi incrível, porque ela era incrível, única, abriu a câmera, a Hebe estava plena, radiante, não tinha mais dor, não sentia mais nada, e fizemos um programa maravilhoso. Eu lembro também de uma época em que algumas pessoas diziam assim, não, porque fulana vai ser a próxima Hebe Camargo, Beltrana vai ser a próxima Hebe. Não tem próxima. Hebe Camargo é insubstituível. Não nasceu ainda ninguém para substituir Hebe Camargo. E nesses tempos que a gente está vivendo, viu, Hebe? Eu fico pensando se tu estivesse aqui, quanta coisa boa a gente ia ouvir de você. Sempre uma mulher muito centrada, muito segura naquilo que falava, não é mesmo? Por isso que a gente sempre te respeitou muito e vai te amar para sempre. Vamos em frente, meu amigo. Você vai falar de quem agora? Ah, peraí. Não vai falar de ninguém. Eu já vou pedir aqui para você falar sobre saúde mental de Neymar. Exatamente. Olha só, o Neymar falou essa semana aí que ele não está satisfeito com a carreira dele, que ele está vivendo a pior fase da carreira dele. Meu amigo, se você que tem prestígio, que tem dinheiro, que dá dinheiro pros parça, tá na pior fase da carreira. Como é que é essa história do parça? Ele paga aquela galera pra ser companhia dele? Surgiu aí na internet que ele paga cerca de 40, 50 mil reais pra cada parça dele. Aí é uma mesada. Cada amigo? Pra cada amigo, isso. 50? Em torno de 50 mil reais pra cada amigo. Eu quero ser parça. Vamos lá ser parça de Neymar? É o que eu falei, eu acho que já tá na hora dele mudar de parça, né? Porque o pessoal não tá
ajudando muito e a gente tá aqui à disposição para ser parça seu aí, Neymar. Pode chamar que a gente Então, tá lá. ele estaria Não precisa tirando... nem ser 50 mil, viu? 25 a gente já negocia. Olha, tem gente aqui que falou que por 5 vai. Por 5 já vai. Tudo livre. Tudo livre. Não tem custo com alimentação, né? Com pernoite, regado a muita festa, muita alegria. Agora... Só não pode entrar celular, viu? Ah, não pode entrar celular? Não pode entrar celular, né? Depois da última que teve aí, que ele não se recuperou até hoje. Bom, então é o seguinte, ele estaria tirando o pezinho um pouco da carreira. Para cuidar de si. Isso, ele revelou que ele está precisando cuidar um pouco mais aí da mente dele, porque ele realmente está vivendo aí uma má fase, tanto na carreira e também na vida pessoal, né, gente? Porque a gente sabe que ele está enfrentando esse problema ainda, né, com essa questão da Nájila Trindade aí, questão pessoal aí na justiça, ainda está abalando ainda o Neymar. A gente observa, bom, tem quantos artistas que a gente já falou, você também, lógico, sobre essa dificuldade até de lidar com tudo isso, e ele, claro, essa estrela mundial, né? E de que emocionalmente a vida financeira tá tudo lindo, maravilhoso e tal, mas emocionalmente tá um desajuste, não é mesmo? Verdade, se isso acontece, né, com ele, que é um dos jogadores mais caros do mundo aí da atualidade, imagina com a gente, né? Complicado, viu? Quem que diria assim? Vai lá, tem uma pia cheia de louça pra lavar, um tanque de roupa pra lavar, tem quantos boletos pra você pagar, meu filho? Sai dessa vida. Vamos falar de MC Loma e MC Melody? Fale. O mundo tinha aí do funk pegou fogo essa semana, porque as duas andaram se estranhando aí nas redes sociais. Aliás, a rede social tá cheia de bronca, né? Tá cheia e tá chata. Eu vou te falar, a rede social ultimamente tá muito complicada, viu? As pessoas falam o que querem e não estão nem aí. Só que é a briga envolvendo as duas, o que aconteceu? A MC Loma postou, né, essa semana no Instagram dela, o seguinte: tem gente que ama chamar a atenção e até o cabelo está pintando. Ela publicou isso. A MC Melody vestiu a carapuça, foi lá nas redes sociais e respondeu para colega de funk. Fulana falando que eu pintei o cabelo para aparecer. Ela é tão feia que nem se pintar toda vai dar jeito nessa cara de saracura. Saracura? Saracura tem perna seca. Eu era chamada de saracura quando eu era menina. Você é um tinha esse saracura, apelido? sabia? Porque perna fina e comprida, saracura é uma ave. Se você não sabe, é uma ave. Saracura é uma ave, de perna longa e fina. Ela tem perna longa e fina? A MC Loma tem perna longa e fina. Agora é o seguinte, essas brigas que a gente vê por aí, enfim, na web, será que não é meio programado também para dar um buzuzu daqueles? Pode ser, mas elas duas nem têm tanta fama assim pra combinar nada. Porque é o seguinte, as duas, inclusive, no caso da MC Loma, por exemplo, ela ficou até um tempo afastada aí da carreira, por quê? Ela teve que voltar pra escola porque as notas delas estavam, Que feio, lá embaixo, vamos ter nota muito boa. feio, né? Agora, quem tá causando também nas redes sociais é o Eduardo Costa, né? O que rola? Esse nunca parou de causar. Esse causa todo dia, causa sempre. Sempre a gente tem nota do Eduardo Costa. Dessa vez, na verdade, envolvendo a ex-sogra dele, porque o término do relacionamento dele com a Vitória Vilharim, né, a modelo, foi um término assim muito conturbado, né? Então, a sogra entrou na história aí e disse que ele anda perseguindo, deixou nas entrelinhas aí, dizendo que ele anda perseguindo a ex-noiva. Mas o que a gente não entendeu é que é o seguinte, o Eduardo Costa, essa semana também foi visto com um novo afera aí, uma mineira, né, dona de uma casa de shows em Minas Gerais. E os dois estão aí trocando telefone, estão se conhecendo melhor, até postaram nas redes sociais essa semana aí elogios um para com o outro, né? Mas tem essa polêmica aí envolvendo ainda o relacionamento dele com a modelo Vitória Vilharim, que a mãe dela foi para as redes sociais dizer que ele anda perseguindo a filha, que essa coisa não vai ficar assim. Complicado, né, Olga? Eu acho assim, relacionamento quando acaba, gente, acabou, vai cada um pro seu lado toca e pronto, vida, toca cada vida. um segue a sua vida, né? Mas com o Eduardo Costa é assim, ele tem um temperamento muito forte, sempre teve, né? Então,
tudo que tem o nome do Eduardo Costa é envolvendo polêmica. Tá certo. Eu quero mandar um beijo agora pra Dulcilene. A Dulcilene tá falando aqui que lá no condomínio dela, em Salvador, todo mundo assiste o programa. Olha que maravilha. Um beijo pra você, Dulcilene, pra todos vocês aí do seu condomínio. E também um beijo pra uma outra fã querida que eu tenho em Salvador, que é a Lucrécia Rocha. Um beijo pra vocês. Muitíssimo obrigada por esse carinho, tá? Qual é a próxima, Jairo? Vamos falar de Pablo Vittar. Pablo. Pablo, não esquece. A Pablo Vittar, exatamente. Se a gente falar o Pablo, ele não gosta. Não fale. Não fale. O que acontece? A gente sabe, né, que tem fãs que acabam exagerando, né, na hora de... Quando tá em um show, quando tá perto do seu ídolo, na verdade, né? Tem uns que acaba que ultrapassando os limites aí do bom senso. E aconteceu essa semana também com Pablo Vittar, durante um show dele. Ela foi literalmente arrastada do palco. Um fã puxou ela de cima do palco. A gente tem as imagens para mostrar para vocês, olha só. O fã subiu... Lá, não, ele tá arrastando ela lá de baixo, olha lá, ó. Ela em cima do palco. E ele arrastou ela de cima do palco. Mas que horror isso também, que violência, hein? Oh, Olha meu só, Deus. é complicado, né? Porque assim, as pessoas têm que ter o bom senso também, né? Tá no show, vai curtir de boa, fica tranquilo, não tem que ficar passando dos limites, né, com o ídolo. Porque isso se torna uma coisa feia, chata e também desnecessária, né? Isso aí me parece doença, viu? O seguinte... Não é fã, né? Não, o que aconteceu com o Henrique, da dupla Henrique e Juliano? Então, ele também se envolveu em uma polêmica aí essa semana, né? Após atirar em um touro. Atirar tiro de revólver? Atirar tiro de revólver, ele acabou matando o touro. Mas Matou o touro com tiro? Mas ele foi para as redes sociais se justificar. Ele disse que foi para salvar vidas. O que acontece? O que aconteceu? Eles estavam, né, na Expo Palmas, em Tocantins, e o touro acabou fugindo do curral. E acabou invadindo uma propriedade particular, saiu nas ruas ali, e a única alternativa que ele disse que encontrou foi atirar e abater o touro. Eu tenho uma opinião particular com isso. Eu acho que assim como existe arma de fogo, existe também armas tranquilizantes, né, que usam justamente para esse tipo de animal. Mas esse touro estava fazendo o quê lá? Ia se ter uma apresentação? Exatamente, estava tendo uma festa agropecuária em Palmas, tá. né? E esse touro, ele estava dentro do curral e ele acabou fugindo. Fugiu de dentro do curral e saiu pela cidade, acabou entrando numa propriedade privada, onde, segundo ele, tinha uma senhora, um senhor de idade e uma criança. E a única alternativa que ele viu foi atirar no touro com uma arma de fogo. Eu particularmente acho que ele exagerou, ele não deveria ter, na minha opinião, ter atirado no touro com arma de fogo. Existem outras formas aí de se abater o animal, de tranquilizar ele, né, Olga? Essa é a minha opinião, né? Não é legal. Então, né? assim, não é. eu Mas, enfim, não achei legal. Poderia ter acontecido algo pior? Sei lá, poderia. Daí Sim, por poderia. que ninguém fez? E ele estava armado, então ele anda armado. Exatamente, ele explicou também a situação, Ele tem porte falou de que arma, ele tem tudo? porte de arma, tudo tranquilo. Ele falou que anda legalizado com a questão do Ok. porte de arma. Quero Mas eu mandar- ainda sou contra. Ai, essa história é muito... Quero mandar um beijo pra Estela de Cuiabá, Andréia de Fortaleza, a Tarsila de São Miguel Paulista. Sabe o que estão me perguntando aqui? Eu também me desculpe a minha falta de informação. Tem gente perguntando sobre a Licinha Cavalcante. Cadê ela? Que fim levou? Pesquisa aí. Achou alguma coisa sobre a Licinha? A Licinha Cavalcante, ela tá aí fora das redes sociais, né? Não tem aparecido nas últimas... Na verdade, ela tá fora das redes sociais desde o final de 2018, aí que ela não dá as caras nas redes sociais. Realmente está sumida. Tá sumida. Depois Agora- que ela teve aquela doença lá, né? Mas Aham. depois se recuperou, mas sumiu das redes sociais desde o final de 2018. Então tá a gente sumida, não ninguém sabe dela. Agora o tá Fez a Ana rolando... Paula Arósio, né? Que também... mas essa não quer mais saber mesmo, né? A Grazi Massafera e Caio Castro. Tá dando Grazi- química aí? Tá dando Aliás, eles são química, lindos, deu, né? deu match, deu match. Hoje em dia a gente Deu fala match, deu match deu entre match. os dois. O que acontece? Depois deles serem supostamente vistos juntos, né, no aniversário de Luciano Huck no Rio de Janeiro, se beijando ali no maior love, os dois agora andam trocando aí elogios um com o outro nas redes sociais. E essa semana a Grazi Massafera curtiu uma foto aí do Caio Castro e lógico que os fãs, né, já estão curtindo aí para que o casal realmente venha assumir o romance aí, o namoro. Eu acho, para mim, que os dois já estão juntos desde a festa do Luciano Huck. E a gente vai investigar essa história. A gente tentou falar com a Grazi essa semana,
A Grazi, não conseguimos falar com a Grazi, mas a gente vai investigar e vai trazer aqui no seu programa, em uma outra oportunidade, toda essa história de Grazi Massafera e Caio Castro, viu? Olha, voltando a Alicinha Cavalcante, a pessoa fã que está escrevendo aqui disse o seguinte, que até onde ela sabe, ela estaria com uma doença degenerativa. Isso, Você soube disso? Soube. Mas isso foi em 2017, né? Nossa, faz muito tempo que eu não vejo. Desde que ela... gostei muito dela, sempre foi uma querida. Desde que ela estava com essa doença aí, ela acabou se afastando das redes sociais e a gente não tem tido mais, pelo menos na mídia, a gente não tem tido mais notícias da Alicinha Cavalcante. Deve estar se recuperando, né? Tá dando um tempo das redes sociais, fazendo igual o Neymar, cuidando do lado emocional, do lado mental mesmo. Você é do tempo do RBD? Do RBD? Sou, com certeza. Você é tão jovem? Adorava a novelinha RBD e também a banda. E falando em RBD, a gente tem aí notícias, né, sobre a Anahy, ex-integrante do RBD. O que acontece? Ela é casada, né, com um político mexicano e ela também, assim como a Alicinha, ela está sumida das redes sociais. Mas o caso da Anahy é o seguinte, os fãs acham, Olga, que ela está sendo meio que mantida em cárcere privado, digamos assim. Que o cárcere privado? Em cárcere privado. Que o marido não esteja permitindo que ela apareça nas redes sociais. Uau! Né? Um site mexicano publicou também essa semana que ela estaria fora das redes sociais porque ela estaria grávida aí do segundo filho, né? Mas essa informação não foi confirmada, o próprio site não confirmou. E segundo os fãs da Anahy, ela estava sendo mantida aí em cárcere privado pelo marido para não aparecer nas redes sociais mais. Apura lá depois. E a gente sabe que existe essas coisas, né? A gente vai apurar e trazer para vocês isso daí. @Jairo Rodrigues Oficial. Isso mesmo. O fofoqueiro de plantão. Mais uma vez, muito obrigado por me receber aqui no seu programa. Obrigada a você. E você de casa, obrigado pela companhia. E fique com a Olga aqui todos os dias, de segunda a sexta. Tá certo. Daqui a pouquinho tem uma história emocionante para contar para você, viu? Emocionante. Aliás, deixa eu falar aqui para você sobre o nosso programa, que tem muitas pessoas que não conseguem assistir no horário que vai ao vivo, porque a gente tá ao vivo, tá? São 12 horas e 36 minutos agora. Mas você pode assistir logo depois do almoço, depois da 1h, a gente já posta. Eu coloco em Olga Bongiovanni Oficial, que é a minha página de Facebook, tá? Sempre tá lá. Também no YouTube. Eu tenho um amigo, o Ângelo Scriboni, ainda ontem ele falou, eu sempre à noite, tipo 8 horas da noite, tô lá assistindo você. Assim como eu sei que você também pode me assistir no horário que melhor lhe convier, né? Bom, agora eu vou falar aqui com o Dr. Samuel Padovani Steffen. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por você ter vindo. O Dr. Samuel é cirurgião cardiovascular e o Eduardo Alves Covas. Boa tarde. Boa tarde, minha cara. Tudo bem? Tudo bom. Vamos falar de transplante. Você é doador? Você que está me vendo aí em casa. Você é doador? Galera, quem é doador aqui? Vocês são doadores? Importante, antes que o doutor comece a falar, eu falo tanto de doação de órgãos há tantos anos. E a gente sempre sabe que pode tocar o coração de alguém num dia qualquer, e pode ser hoje. Discuta esse assunto com a família, por favor, tá? Não fique para você. Expresse a sua vontade, né? Porque se não tiver essa vontade explícita com a família, quando a gente partir daqui, sabe que todo mundo vai, não vai acontecer nada, a família não pode fazer nada, né? Então pensa nisso. Discuta, é assunto sim para a gente discutir com a família, não é mesmo, doutor Samuel? Com certeza, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que é um tema super importante que a gente precisa abordar e essa conversa com a família é fundamental, né? Porque é a família que decide no momento daquele momento de tristeza, É um momento de muita dor, de muito certeza. sofrimento, você não tem, sabe, você não tá com cabeça para nada, Exatamente. Né? Então, a família se une e isso fortalece, não fortalece? Com certeza, e no momento que você perde um ente querido, uma morte encefálica, e que você vai, não há nada que você deixe escrito na lei brasileira que você é um doador, é a família que vai decidir, vale, a família que vai decidir. A pessoa então você fala tem assim, que falar. eu vou no cartório, vou fazer um documento. Não Não adianta ir em cartório. Você tem que falar para a família. Tem que falar aliás, descobri hoje com essa criatura aqui, o Eduardo, que você tem 3 rins. Eu tenho 3 rins. Quem é transplantado renal não retira o seu rim retira? original. Não. É anexado mais um, é colocado mais um aqui.
Como se chama essa região, doutor? Aqui é a fossa É a ilíaca. fossa ilíaca. Exatamente. Então, peraí, o rim que eu recebo não vai para trás aqui? Não. Né, ele vai pra uma Fica aqui na localização frente? diferente. Fica aqui na frente. E não retira o meu rim doente? Não. É muito difícil a retirada. Como é que foi a sua história, Eduardo? Me conte. A minha história é... Eu brinco com todos que eu tive muita sorte dentro do azar. Como é que é isso? Eu tive uma infância que eu tive infecções recorrentes. Isso foi depois de infinitas anamneses. Infecção que- urinária. Não só, eu tive muita infecção de garganta. O que, Isso- que tem a ver? Peraí, doutor, só segura Isso aí. foi um nefrologista que depois de muitas anamneses, que é aquela entrevista inicial que se faz com o Sim, médico sim, sim. para tentar Uma análise descobrir geral. análise Tem geral. sim. Quem tem muita dor de garganta pode ter Tem problema de algumas rim? nefrites que podem estar em associação, sim, com infecção por bactérias, infecções de garganta de repetição. Não E, só atacar o isso vai coração também, mas marcando pode atacar o rim. Sei. os órgãos. Bom, aí E você chegou na idade depois, adulta. Cheguei na idade adulta e eu era gotoso. Eu tenho gota. Tá. Aproximadamente 1 a 2 crises por ano eu tratava com anti-inflamatório. Esse é um outro ponto. Extremamente controlado, mas mesmo assim, durante um enorme tempo na minha vida, aproximadamente 2 décadas. O anti-inflamatório é uma substância mágica. Você toma e aparentemente você Tá está tudo bem. ótimo. Não tem almoço de graça. Aham. Ele te cobra e muito. E aí cobrou essa conta do Eduardo, essa que conta de hoje mim. está com 3 rins e vai terminar essa história já já. Exatamente. Quando foi que você fez o transplante, Eduardo? Eu fiz o transplante em 2016, fevereiro de 2016. Intervivos? Não, doador, é que a gente chama de doador falecido, o povo fica um pouco assustado, mas não, é um doador Sim. como assim, uma família. E você sabe a história de Não, quem doou eu o rim pra procurei, você? depois perguntei para os médicos. Deve eu- bater uma curiosidade muito grande. Bateu, Por que não lógico, pode contar, lógico. doutor? Isso é uma questão que pode gerar problemas, né? Pode. Pode gerar problemas, cobranças. Imagina, você conheceu o doador. Então, no Brasil, não é um país que a gente normalmente não tem esse contato. É proibido você ter o contato. Como é isso em outros países? Tem países, por exemplo, Estados Unidos, que você pode conhecer o seu doador, né? Tem até histórias, exemplos de campanhas de doação que você Sim. vê um pai que perdeu a filha e ele conhece a filha doou o coração, por exemplo, e ele vai e ausculta o coração no peito de outra pessoa, e aquele encontro mas pensa o emocionante. sofrimento. Não sei se vocês já viram esse Já, vídeo. Tem vários já, vídeos assim. já. No Brasil não tem ainda não é assim. Você chegou a conhecer? Não, não, é... Não sabe de onde veio? Foi Quando eu acidente? quando foi eu morte pergunto- natural? Morte encefálica? Não sei. Não sabe Não de sabe nada? nada. Tem curiosidade? Eu tive muita. Passou já. O pós-transplante é bem estranho porque você está com um pedaço de uma pessoa dentro de você. Não tem como dizer que isso não influencia. Chega um ponto em que é seu. Chega um ponto em que seu. isso se naturaliza. Então você perde a estranheza, você agradece para o resto da vida. Eu agradeço para o resto da vida Sim, essa você tá super família. bem, né? Eu estou ótimo. Você trabalha, Então, assim, funcionário público, né? Sou funcionário público, Prefeitura de Campinas, na saúde pública. Legal. Então eu sou administrativo você tá centro na de saúde. Centro de Saúde Pedro Aquino. Um grande abraço para todos que estiverem. Que com certeza estão lá te vendo. Com muito orgulho, mas não com muito prazer. Doutor Mas Samuel, tudo no caso, ele tem 3 rins. 2 dele que não funcionam. 2 não funcionam bem e Mas um tá esse rim, funcionando sem super funcionar, bem. ele não necrosa? Ele não- vai diminuindo, ele tá de tamanho, morto? ele vai diminuindo e fica ali, paradinho, não tem problema nenhum. E o outro rim que Porque ele tá doado tá funcionando super Ele não bem. tem irrigação nenhuma, esse rim dele. Ele diminui. Ele diminui. Ele vai diminuindo de tamanho, vai sendo inutilizado e o organismo mesmo vai fazendo como se fosse uma cápsula em cima dele e ele fica inutilizado. Agora, nós evoluímos muito com relação ao transplante, né? Sim, Que- tá certo. Tem números hoje oficiais? Olha, o que a gente pode falar é o seguinte, essa evolução se deu muito pelos remédios imunossupressores. Então, a medicina evoluiu muito na medicação. Então, o transplante, quando começou, final, por exemplo, de coração, década de 60, final da década de 60, acabou não dando muito certo no início porque tinha o problema da rejeição. Então, a partir da década de 80, quando descobriu a ciclosporina, um remédio imunossupressor e outros remédios, tudo isso foi melhorando e as pessoas começaram a viver mais e E os hoje? transplantes foram retomados. Quem não lembra do Dr. Zerbini, né? Lembra do primeiro coração transplantado? E o grande problema era a rejeição, né? Samuel, a pessoa tem de tomar remédio pro resto da vida? Tem que tomar. Ele tem que fazer esse tratamento para evitar a rejeição. E o coração e o órgão em si que foi doado, rim, fígado, o que for, funcione bem e evite de Quantos ter remédios rejeição. você toma
Eu tomo poucos até. Eu tomo imunossupressor 2. Um que é específico, que é o micofenolato, e um que é um geral, que é um corticoide. Você tem vida normal? Tenho vida Eduardo? normalíssima, inclusive. E trabalho normal. Deveria fazer mais exercícios, faço o mínimo, mas ainda consigo me movimentar. Alimentação, algum cuidado especial? Tem que ter cuidados especiais, os cuidados especiais que todos devemos ter. Sim. Alimentação saudável, sem exageros. O que eu tenho que controlar? O que interfere com o remédio. O remédio me impede de fazer algumas coisas, não o transplante. O remédio eu brinco que é o veneno que me mantém vivo, né? Mas o remédio é mais ou menos isso, né? É isso. Com certeza. Pro Ele precisa pessoal, tomar um remédio para ele conseguir ficar Para bem. conseguir. Agora, vocês dois aqui. Você é um transplantado, o doutor Samuel, um especialista no assunto. O que nós precisamos fazer, nós como sociedade, para diminuirmos as filas enormes que nós temos no Brasil inteiro, esperando um coração, um fígado, um rim, enfim. O que a gente precisa fazer para conscientizar? Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje aqui é muito importante. Com certeza. É conscientizar as pessoas de que precisam ser doadores. E nós precisamos conversar isso com as nossas famílias, porque no momento de perda é muito difícil a família tomar essa decisão. E essa conversa prévia é muito importante, porque o maior número de transplantes hoje é de doador falecido, que a gente fala. Então, entender e educar a população que a morte encefálica, ela é a morte. É a morte, é irreversível, não tem volta. É irreversível. Então, você tem dois caminhos ali. Ou você é um doador, ou vai desligar os aparelhos e o paciente vai ser Você levado. conhece outros transplantados? Ah, sim. Vários. De 3 em 3 meses eu estou numa sala Vocês têm de transplantados. encontros? Temos encontros. Vocês têm grupos de WhatsApp, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp para troca de remédios. Importante, né? E isso está bem complicado. A gente está vendo imagens aí de transporte, né? Isso ainda é deficitário no Brasil, né? Isso, dependendo do órgão, nós que trabalhamos com a parte de coração, o órgão é muito sensível. Coração demora quanto tempo? Retirou da pessoa que está com a morte encefálica, enfim, o acidentado pode também? Pode. Quanto tempo esse coração está vivo e aguenta até chegar no destino? A gente sempre coloca um limite mais ou menos de 4 horas. Só 4 horas? 4 horas, do momento que você pega o coração até você terminar a cirurgia do implante. É pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E o rim? O rim pode demorar mais, 24, 48 horas, pode ficar um pouco mais. O que mais? O fígado umas 8 horas, pulmão umas 4 horas. É verdade que você transplanta o fígado, ele pode ser até um pedaço de um fígado, que ele cresce de novo? Isso, o fígado é um órgão que regenera. Então você pode fazer o transplante que a gente fala inter vivos, normalmente entre familiares. Foi muito comum, isso é muito comum em crianças. Sim. Às vezes que o pai consegue doar um pedacinho do fígado para criança que teve alguma hepatite, alguma coisa muito grave. Emocionante, então, né? Muito legal. A área do Dr. Samuel, com certeza, é uma área emocionante. Recebendo hoje aqui o Dr. Samuel Padovani Steffen, esse jovem cardiologista. Gente, esse menino só tem 35 anos. Fez quantos transplantes essa semana já? Essa semana já teve 2 transplantes no Instituto do Coração. Tu trabalha no INCOR e também na Beneficência Portuguesa, junto com a equipe do Dr. Fábio Gaiotto. O que mais se transplanta no Brasil? No Brasil, o que mais se transplanta de tecido é córnea. Sim, córnea. De órgãos sólidos, o rim. O rim. Depois vem fígado. Fígado deve fazer em torno de 2.000, rim em torno de 5.000, mais ou menos. 5.000 transplantes por ano. É que o rim, cada doador fornece 2, assim como a córnea. Isso. Então, é um transplante. Agora, bastante. Coração no Brasil faz em média 400. 350, 400 por ano. Só? Tudo só isso. Gente, só 400 transplantes por ano só? Pulmão em torno de 100. Pulmão em torno de 100. A gente precisa se conscientizar muito sobre isso, gente. Sim. Muitíssimo. Com certeza. Quer dizer, a nossa fila, infelizmente... A fila já esteve pior, né? Sim. Já. Isso tem melhorado nos últimos anos, né? A estatística tem mostrado que tem crescido, graças a Deus, cada vez mais o número de doadores. Mas a gente precisa melhorar muito, precisa avançar bastante. Agora, você, Samuel, como médico, deve ser muito triste você perder um paciente. Quantos você já viu partir? Com certeza. Morrer por falta de um coração? A gente sempre fala que o transplante de coração, a gente acaba... Mais de 90% é feito com o paciente internado, não é doente que está em casa. Tem vários doentes que estão em casa aguardando, só que eles acabam não sendo convocados para o transplante porque tem as prioridades que estão internados.
Então, se a gente pudesse aumentar o número de transplantes, fazia as prioridades e o doente Claro. que estava em casa seria chamado. Se você lembra, assim, rapidamente, qual foi o caso que você teve? Você teve algum caso de espera muito grande por um coração? Quanto tempo essa pessoa esperou? Teve. Eu já vi pacientes internados, ficaram 8 meses internados. Internados, tomando remédio, com assistência, com uma máquina para conseguir manter ele vivo, 8, 9 meses. E você ficou quanto tempo esperando? A minha fila foi relativamente curta, foi aproximadamente 1 ano e 4 meses. Você acha isso diferente. curto? Sim. Porque antigamente falava-se de filas de 10 anos. Sim, quanta gente que está 10 anos fazendo diálise, gente. Exatamente. Que também a fila não é uma fila retilínea, ela é uma fila que você tem os atropelos e os arranjos. Porque não é, morreu, teremos um transplante. Você tem que ter uma compatibilidade. Isso o doutor pode explicar Sim, melhor se não da tiver compatibilidade. compatibilidade. Então, assim, eu tenho um sangue extremamente comum no Brasil, é A positivo. Então, a maioria da população, se não me engano... A fila, ela é uma fila única de todos os órgãos. Isso é um negócio que é muito bem feito no Brasil. A gente pode exaltar Isso o é muito programa bacana, do porque governo. teve uma discussão muito grande no passado sobre, pulou a fila, De pulou o jeito lugar, nenhum, enfim, de não jeito nenhum. existe isso. De jeito nenhum. Olha, adorei conhecê-los, Dr. Samuel Prazer. Padovani Steffen, e você, Eduardo Alves Covas, Foi um direto prazer de estar aqui. Campinas. Prazer foi Imenso tê-los aqui hoje no programa, foi muito obrigado. bom conversar sobre esse assunto e você não esquece. Aproveita, me toquei agora, hoje é sexta-feira, gente, que loucura. Aproveita o final de semana, aquele churrasquinho, junta a família, os amigos e tal. Sim, Bora sim. falar sobre Bora. transplante. Eu sou doador, meu filho, minha esposa, né? Discute em família, aproveita, é um assunto bom. Super beijo, obrigada por mais uma semana. Segunda, tô aqui, meio-dia, tá? Até.